Estamos de olho nessa situação e de olho também nos níveis dos rios pelo Rio Grande do Sul. A última atualização do nível do rio Caí, em São Sebastião do Caí, a gente vai acompanhar agora aqui em tempo real. Vamos ver como é que está, Josmar. Está com 12 metros e 60 centímetros, subindo a quase 12 centímetros por hora. Lembrando que a cota de inundação é de 10 metros, portanto já está com 2 metros e 60 acima dessa cota de inundação. Segue subindo ainda. Né? Aí aqui, ó, a gente vê 60 dias, como essa é uma situação atípica, a cota de inundação é essa linha vermelha, como nos últimos 2 meses, e claro, há muito tempo ele não chegava em nível tão alto. Vamos dar uma olhadinha em alguns outros rios bem importantes, só chegando a Lajeado, né, que já tinha uma preocupação por lá. Nível do rio Taquari, ali em Lajeado, está com 22 metros e 20 centímetros, subindo a 21 centímetros por hora. Cota de inundação é de 19 centímetros. E passando sempre, dando uma olhadinha aqui no Guaíba, por enquanto, a situação é a seguinte. Está com 2,42. A cota de inundação é 3,60 metros. Está subindo, mas está longe ainda dessa cota de inundação. Na projeção aqui, atingiria daqui a 2 dias e 3 horas. Josmar. Não vai chegar, né? Não, tomara que não. Rio dos Sinos ali, São Leopoldo, o que aparece? Só para a gente também atualizar de momento, um rio bastante importante. Aí para ti. Cota de inundação aos 4,50 metros. Estamos chegando aos 4 metros, né? Também segue subindo num ritmo bem pequeno, 2 centímetros por hora. Vamos torcer que também o ritmo diminua e pare de subir, né? Dá uma olhadinha só rapidamente aqui em Taquara, né? O rio Paranhana também bem elevado, 7 metros agora, subindo a 7 centímetros e a cota de inundação é de 5 metros. Esses são os rios que já estão acima da cota de inundação. Bom, a gente começou lá no Rio Caí, para São Sebastião, que nós vamos agora, né? O Alberi Neto está lá acompanhando tudo de pertinho. A prefeitura está com expectativa de que o rio ainda suba um pouco mais nas próximas horas. Mas conta o que tu já andou encontrando por aí, hein, Alberi? Bom dia. Bom dia, Josmar, Juliano, todo mundo que está com a gente aqui no Bom Dia Rio Grande. Pois é, a situação, a gente está aqui na rua Pinheiro Machado, aqui cerca de menos de 200 metros, o rio Caí, o leito natural dele, passa lá no final dessa rua. A gente pode ver que o rio já avançou bastante aqui na cidade. Eu vi vocês falando em 12 metros e 60, né? Agora, há poucos minutos, acabou de sair uma nova medição, o pessoal voltou aqui para passar o dado, 12 metros e 72, subiu mais 12 centímetros, então, nessa última hora, e o rio segue avançando. A gente vê que as pessoas aqui estão saindo de barco agora para ir trabalhar, enfim, para começar seu dia, tem um pessoal de barco fazendo esse transporte. A gente até registrou umas imagens disso agora há pouco, mostrando as pessoas saindo para começar o dia. Perguntei em relação a essa questão de novamente ter que estar passando por isso, né? As pessoas, infelizmente, vão se acostumando com esse cenário triste que se repete ano a ano, e perguntei sobre a questão de como está o cenário nas casas, né? Como a gente pode ver aqui, as casas, como são mais próximas ao rio, as pessoas também já se preparam e fazem as casas mais elevadas, com escada, enfim, a parte onde fica a casa no andar superior, embaixo, usando outros espaços para outras coisas, né? E a residência mesmo em cima. Então as pessoas falando que como as casas estão mais altas, ainda com menos danos às residências, mas ainda assim teve gente que precisou sair de casa em razão disso, porque como a gente vê, o rio avançou bastante, né? Então não dá para todo mundo permanecer em casa diante disso. A gente chegou aqui em São Sebastião do Caí, encontramos o prefeito da cidade que vai conversar ao vivo com a gente agora no Bom Dia Rio Grande. Prefeito, bom dia, obrigado por receber a gente. Qual o cenário atual aqui na cidade nesse momento? Bom dia, Alberi. Bom dia, telespectadores aí do Bom Dia Rio Grande, Josmar, Juliano. A perspectiva é ainda que o rio suba um pouco, né? A gente acompanha sempre o que está chovendo nas cabeceiras e como se comportam os rios acima da gente. Na Feliz, ontem, desde as 10 da noite, o rio passa a baixar, então a gente estima que, né, suba um pouco, até por volta, né, ali das 9 horas, talvez um pouco mais, mas enfim, acompanhando como está subindo, na última hora 12 centímetros, uma hora antes um pouco menos. Então esse é o cenário atual que a gente tem na realidade, né? Uma enchente talvez de tamanho médio aqui para nossa cidade, né, que as pessoas, como tu bem falaste, já estão habituadas às casas mais altas, não é uma enchente nem perto do que a gente viveu no ano passado, mas sim algo que sempre, né, acaba nos assolando, e por isso que a gente tem pedido medidas, né, a nível de governo, né, tanto estadual como federal, para ações que possam mitigar esses efeitos das nossas enchentes. E, prefeito, qual é o cenário atual de pessoas fora de casa e qual é a rede da prefeitura para estar recepcionando essas pessoas? A gente está com mais de 100 pessoas já nos nossos alojamentos, né, e 150 dados atualizados nos nossos alojamentos, né? A gente tem alojamentos no Parque Centenário, também uma sociedade
aqui da nossa cidade, que também abriu as portas. A gente gostaria, inclusive, de agradecer por esse gesto humanitário. E essa é a realidade que nós temos hoje. Temos espaço ali para receber as pessoas que estão acompanhando, as pessoas que precisam nesse momento. Aquilo que a gente tem falado, que a gente, a cada tempo, a gente acompanha e dá um prognóstico de tamanho das águas, né? Até para não assustar a população, né? Não criar nenhuma uma situação que possa ser preocupante, mas também deixar a população informada com o que a gente tem de informação. Pessoas que são aqui da cidade, enfim, podem estar enfrentando alguma dificuldade. Quais os caminhos para conseguir contato, enfim, conseguir caminho com a prefeitura para, de repente, conseguir sair de casa? Bombeiros voluntários, né? Tem o 91, tem 190 e o próprio WhatsApp da prefeitura que todos têm, e os contatos eles fazem através do WhatsApp, né? A gente tem toda a lista ali, o pessoal está diretamente em contato com todas as pessoas. Perfeito, obrigado, prefeito. Queria fazer um relato para vocês. O prefeito falou que o rio ainda deve avançar um pouco, né? No momento em que a gente chegou aqui, há cerca de 15, 20 minutos, o rio estava perto dessa marca aqui, aqui nessa marca que tem na rua aqui. Já avançou um pouquinho mais, mas para o lado aqui, onde está bem alagado também, a água avança mais, né? Também as laterais da rua serem mais baixas das ruas, né? A água avança mais pelos lados, mas aqui também avançou. A gente vê que é bem rápido, assim, né? Em cerca de 15 minutos ali, cerca de 2, 3 metros, a água avançou um pouco mais para frente. Então, situação difícil aqui em São Sebastião do Caí, mas como o prefeito citou, né, a cidade vem se preparando já para isso, e também as pessoas aqui relatando, né, que infelizmente vão se acostumando um pouco com isso, se preparam, fazem as casas mais elevadas, e aí tem o transporte aqui de barco. Até vem vindo um barco ali, ó, vocês podem ver, aquele rapaz ali um pouco mais cedo estava transportando gente que precisava sair de casa para ir trabalhar, enfim, para começar o dia aqui em São Sebastião do Caí. Claro, a gente vai seguir acompanhando por aqui. Juliano, Josmar, volto com vocês aí no estúdio. As cheias fazem parte já da cultura da cidade, né? Infelizmente. Mas é uma cidade que se desenvolveu ao entorno do Rio Caí, então convive com isso, como o Alberi estava descrevendo, as casas são construídas de forma mais alta mesmo, né? A gente acabou de ver ali. A gente esteve lá em São Sebastião do Caí há pouco tempo, né? Dentro daquela jornada de revisitar algumas cidades muito afetadas pela enchente de 2024. Estive lá, conversei também com o prefeito João Marcos, e a cidade toda estava se preparando, né, para dar a guinada, e mais uma vez se depara com uma cheia. Obrigado, viu, Alberi? Qualquer novidade, nos chama daí. Vamos voltar para o São Sebastião do Caí, ver o nível do Rio Caí. O Alberi Neto está lá, agora há pouco ele mostrou, né, que em 15, 20 minutos o volume de água já tinha avançado consideravelmente. Como é que está a situação agora, Alberi? Isso, Josmar, bom dia novamente para ti, para o Juliano, para quem segue com a gente aqui no Bom Dia Rio Grande. A gente segue em busca ainda da medição mais atualizada do rio. O nível mais atual que a gente tem ali é de 12 metros e 72 centímetros. Tinha subido 12 centímetros em uma hora o Rio Caí aqui em São Sebastião do Caí. Lembrando que a cota de inundação é de 10 metros. A gente estava em outro ponto aqui da cidade, eu, o cinegrafista Rodrigo Prado e o nosso auxiliar Edmundo Fernandes. Agora a gente veio para outra região da cidade, uma região mais central aqui na Avenida Oswaldo Aranha, onde... Aqui, para vocês terem uma ideia, fica cerca de 1,5 km do Rio Caí para esse lado. O Rio Caí fica distante cerca de 1,5 km daqui. Então, é bem distante do rio, mas ainda assim chegou água aqui, bastante água, principalmente para esse lado aqui. Está bem cheio essa região aqui com o avanço do Rio Caí. Isso porque tem um arroio que passa aqui próximo, um arroio Coitinho, e aí esse arroio, quando o Rio Caí enche, ele acaba represando essa água e também soltando essa água, né, extravasando, e acaba invadindo a cidade, como está acontecendo aqui nessa região. Então dá para ver que não é só lá perto do rio que essa situação preocupa aqui em São Sebastião do Caí, também em outros pontos da cidade. Esse avanço do Rio Caí está preocupando, mesmo aqui onde está teoricamente distante do rio, né, a água ainda assim chegou e está preocupando aqui nessa região mais central da cidade. A gente conversou agora há pouco com a comunicação da Prefeitura aqui de São Sebastião do Caí, que falou pra gente que são cerca de 224 pessoas que estão fora de casa aqui na cidade, em razão das chuvas, mas que boa parte desses resgates, eles foram feitos, né, ainda quando a água estava mais baixa, tudo parte dos planos de contingência montados aí pelas defesas civis municipais, justamente depois de tudo que a gente passou nas enchentes de 2024, né, para melhorar essa preparação
preparação, tirar as pessoas de casa mais cedo. Uma outra informação que a comunicação também passou para a gente agora aqui da Prefeitura é que tem um bloqueio, tá, na RS 124. Vou confirmar que isso mesmo, RS 124, por água na pista. Então, essa estrada que está bloqueada agora bloqueia a passagem para a cidade de Montenegro, a RS 124, que fica para esse lado que a gente citou aqui nessa distância. A RS corre bem perto do rio, ali junto com o Rio Caí. Então, nessa região, a água já invadiu a RS 124, por isso, no momento, tem bloqueio lá, impedindo aí a passagem para quem vem de Montenegro aqui para a região de São Sebastião do Caí, ou vice-versa. E, além disso, né, tem esses transtornos aqui em outros pontos da cidade, mesmo mais distantes do rio, como a gente está mostrando aqui agora nas imagens do Rodrigo Prado, na Avenida Oswaldo Aranha, que fica em outro ponto da cidade, né, uma região mais central, não tão próxima do rio, e ainda assim está sendo afetada por esse avanço do Rio Caí. A medição mais atual, 12,72 metros, lembrando a cota de inundação é de 10 metros. A gente segue acompanhando essa enchente que está afetando aqui o Rio Grande do Sul nesse momento, uma enchente, claro, em proporções muito menores do que a gente passou em maio de 2024, mas que ainda assim causa incômodo para quem precisa sair de casa hoje, enfim, e seguir seu dia, né, começar seu dia. Não é fácil com toda essa água assim na porta de casa. Josmar, Juliano, volto com vocês aí no estúdio. Tá bem, Alberi. Só repetindo aqui esse bloqueio, que até nem consta no mapa do Comando Rodoviário ainda, RS 124, entre Montenegro e São Sebastião do Caí, é isso, né? Isso, informação foi agora há pouquíssimo tempo mesmo, a comunicação da Prefeitura aqui de São Sebastião do Caí nos avisou que teve esse bloqueio ali na RS 124 por água na pista, então por isso o trânsito está bloqueado ali. Tá bom, Alberi. Obrigado, viu? Qualquer novidade nos chama